Seja bem-vindo a mais um episódio do Aprender a Comer, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Eu sou o Nelson Ferreira. Na semana passada, Mariana, falamos de tâmaras e ficou aqui prometido que iríamos tentar dar sugestões para o seu consumo ao longo do dia, no dia-a-dia. Já vimos que elas são até boas porque não aumentam muito o açúcar no sangue, desde que se coma na quantidade certa e bem acompanhadas. Uma tostinha integral era o ideal. Quais são então as tuas sugestões? Como é que devemos comer as tâmaras ao longo do dia? Olha, temos as tâmaras secas, depois temos aqui mais uma vertente, não sei se as pessoas ouviram falar, que é a pasta de tâmara. Nunca tinha ouvido falar. Que tens à venda no supermercado, mas podes fazer em casa, super fácil, que é hidratar as tâmaras de noite, portanto, pôr em água limpa. Deixá-las em água? Sim, e no dia a seguir, descartar a água, ou eu já explico o que fazer com a água, mas agarrar nas tâmaras e pôr no processador para moer, para fazer uma pasta de tâmara, assim como se faz dos frutos secos. Adiciona-se só cerca de 2 colheres de sopa. É só para conseguir que a consistência fique mesmo de pasta. E isso depois é usado, imagina, várias sugestões que eu vou dizer aqui, mas mesmo para receitas de bolos pode ser utilizado. Depois ainda tens a terceira vertente de usar tâmaras, que será um xarope de tâmaras, que também está à venda no supermercado, que é equivalente ao mel, vamos pôr assim, e em casa basicamente é aproveitar aquela água onde elas ficam derretidas e tem todo um processo para, no lume, conseguires fazer um xarope. Mas claro que as versões mais saudáveis vão ser as tâmaras propriamente ditas, físicas, ou a pasta de tâmara, onde consegues conservar a fibra. Porque quando estamos a falar do xarope já não temos tanta fibra. Perde-se um pouco a fibra. Mantens os compostos fenólicos, os antioxidantes, os minerais e, portanto, não é igual a colocar açúcar, entretanto, não é? Quer dizer, ainda assim é uma melhor solução, mas tem esse handicap. Então, olha... Essa pasta pode ir para um batido, não? Essa pasta pode ir para um batido, Ok. Perfeitamente. Essa era a minha primeira sugestão. Pôs no batido, com maneira de dares ali um bocadinho mais de sabor doce, idealmente batidos que não são doces, não é? Portanto, isto não é para pôr no batido de banana com manga. Exato. E ainda pões a pasta de tâmara. Eu vou confessar que tenho aqui uma experiência pessoal a partilhar, que é, há uns anos atrás não gostava de comer beterraba, mas tinha plena noção que era necessário a beterraba, por exemplo, como pré-treino é super importante, porque ajuda-nos a ter mais resistência muscular e consegues ser mais, a demorar um bocadinho mais tempo a te sentir muito cansado. Portanto, eu decidi que vou conseguir insistir, porque é verdade, tens que experimentar pelo menos 20 vezes até dizer que não gostas. E então o que é que eu fiz? Um batido onde eu coloquei a beterraba cozida, meia beterraba, onde juntei um bocadinho das folhas da rama da beterraba, porque para quem não sabe é a parte que tem mais ferro da beterraba. E não o tubérculo. Antigamente, e eu ainda ouço, eu como beterraba porque é o alimento que mais ferro tem. O alimento que mais ferro tem, destes vegetais, é a rama da beterraba e não o tubérculo. Mas então, um bocadinho da rama, meia beterraba, meia laranja e juntava então uma tâmara passada. E fui insistindo, até que hoje em dia é uma coisa que eu gosto e assim consegui incluir. Mas sugestões, por exemplo, há quem não goste de batidos de verdes, portanto, espinafres e pepino, também é uma sugestão, pôr a tâmara, ou cá está, a pasta de tâmaras, e aí consegues fazer um aporte de vegetais mais interessante com a ajuda da tâmara, que tem um sabor que para nós é uma sensação mais doce do que muitas vezes pôr só um bocadinho de banana, até porque é muito utilizada a banana e a maçã como uma alternativa doce no smoothie, mas cansa. Há muita gente que não gosta ou já não está a conseguir tolerar tanta banana. O que é isto do leite com chocolate saudável? Fiquei muito curioso com isto, interessa-me bastante. É possível fazê-lo com tâmara? É, e com pasta de tâmara. Olha, isto é uma receita que eu pus, uma indicação que eu pus no livro, como o livro não tem receitas, é só mesmo aprender a comer. Mas eu pensei nisto porque me fez todo o sentido. Acho que já não faz sentido as crianças e os adultos beberem leite com chocolate, que quando olhamos para os ingredientes, o primeiro ingrediente é açúcar. Na verdade, as pessoas estão a beber leite com açúcar. E que tem um toquezinho de cacau ou de chocolate. Portanto, isso não é leite com chocolate. Então, a minha sugestão é, seja leite de vaca ou seja uma bebida vegetal, juntar cacau e canela, porque a canela tem uma associação no nosso cérebro a doce, e por isso é muito importante, e depois juntar ou a tâmara, que temos que desfazer num liquidificador, ou a pasta de tâmara que já fizemos e que temos no nosso frigorífico, que dá para guardar
durante 6 meses. Portanto, tem utilidade. Isto porque, imagina, eu acho que fica sempre melhor um leite com chocolate quente, e, portanto, aqueceres o leite com a canela e com o cacau, e se já tiveres a pasta, aquilo está aquecido e consegues diluir bem, mas se não, também usamos o processador, e hoje em dia existem processadores pequeninos que se conseguem até ligar ao isqueiro do carro, e é uma coisa prática de fazer. E um snack de tâmara com frutos secos, isto é uma barrita de tâmara? Podemos fazê-la em casa também? Quase. Isso também também é uma solução, mas aqui eu estava a pensar mais, lembras-te dos figos secos, onde temos as amêndoas espetadas lá no meio, pronto, que são recheados. É uma coisa muito natalícia, não é? Exatamente, e portuguesa, e portanto é o figo recheado com amêndoas. E aqui era a tâmara recheada com as amêndoas, ou recheada com as avelãs, ou seja, uma coisa prática que se calhar num domingo enches algumas, não é? Uma dose, 2 pequenas ou uma grande, e pões lá 3 ou 4 amêndoas e já está. E consegues ter aquilo muito prático, com papel de prata para a semana toda. Claro que também houve uma altura nas redes sociais, Nelson, que se tornou quase viral, rechearem as tâmaras com manteiga de amendoim. Isso é bom. Isso é ótimo. A questão, com manteiga de amêndoas... Parece-me tão doce. É bastante doce. Eu gosto mais com manteiga de amêndoa e faz melhor, manteiga de amêndoa ou de caju, etc. Mas tem um problema, é que quando colocas lá a manteiga de frutos secos, pões uma dose muito superior à que porias de frutos secos. Eu deixo aqui uma equivalência. Comeres uma colher de sopa rasa de manteiga de frutos secos é equivalente a comer 30 gramas, ou seja, uma chávena de café de frutos secos. Okay. Por isso, se puseres ali 4 amêndoas, já está espetacular, já te sacia, porque obriga-te a trincar. Pronto, mas é também uma solução para uma sobremesa saudável. Atenção, essa de recheada com manteiga de frutos secos. Mas a outra para um lanche, por exemplo, fica uma coisa prática. Claro que podem trazer a tosta de centeio, também podem trazer a cenoura, mas já fica uma coisa bastante composta para um lanche. E o que é isto das bolas energéticas? Cá está. Estas barritas? Estas barritas que falavas, que pode ser em formato de barra ou em formato de bola. E que consegues pôr, basicamente... Bola faz-nos lembrar um bombom, não é? Pode ser que mentalmente nos ajude. Exatamente. E que muitas vezes é feita com ameixas secas, ou com as tâmaras, ou mesmo com figos, e em que tu consegues pôr para um processador as tâmaras e depois enfiar outros alimentos que tenham interesse. Por exemplo, como a chia, ou linhaça hidratada, mais frutos secos, coco, cacau... Acaba por ser quase uma receita, tudo em cru, não precisa de ir nem ao forno, nem ao frigorífico. Nesta altura de calor, se calhar faz algum sentido guardar no frigorífico, mas não é preciso cozinhar. E é misturar os ingredientes todos que fazem uma pasta e é uma bola. E, na verdade, diz bola energética, porque, claro, que aquela bola vai ser suficiente, se calhar, para um snack, para te dar energia. E isto é importante para as pessoas, por exemplo, que não têm tempo e que têm que lanchar em 5 minutos. Tinhas aqui também como sugestão tâmaras picadas para comermos melhor no iogurte natural, é outra das sugestões. Ou depois estas tâmaras picadas também serem espalhadas numa salada de verão. Também me parece uma boa solução. Exato. Mas estamos aqui a ficar sem tempo. Eu queria passar para esta coisa das restrições, porque já no programa anterior tínhamos falado das tâmaras e dos diabéticos. Há aqui restrições no consumo das tâmaras para os diabéticos, por exemplo? Olha, não, foi publicado já vários estudos a mostrar que para os diabéticos, desde que a dose esteja controlada e não passe das 24 gramas, não há impacto glicémico. Nem aos 30, nem aos 60, nem aos 120 minutos. O que é que isto quer dizer? Depois de comerem, até 2 horas não se viu diferença. Claro que temos a ver com a quantidade e é sempre importante dizer que depende se a doença está controlada. E por isso a medição da glicémia, seja manual ou seja, o que é preferível, aqueles aparelhos que se colocam à superfície da pele, será bastante importante se não é um hábito que tenha, porque o que é interessante nos diabéticos é, se passa a fazer mudar os seus hábitos, então deve analisar sempre para ver o impacto que tem, porque nós sabemos que a glicémia, claro que tem a ver com a carga glicémica, portanto, falámos disso no outro programa, é o impacto que o açúcar daquele alimento tem e a quantidade que estamos a comer, mas hoje em dia também sabemos que microbiotas diferentes vão dar impactos de glicémias diferentes. Isto é uma coisa que parece mais complicada, mas o que isto quer dizer é que aquela dose para mim e para outra pessoa pode ter glicémias diferentes, impactos diferentes. Mas queria só dar aqui uma dica, Nelson, sei que estamos com pouco tempo, em relação a isto das tâmaras no iogurte natural. Porquê é que eu te queria dizer isto? Porque eu, em tempos, quando falei aqui no programa em alimentos processados, e claramente o iogurte natural não é um alimento processado, é um alimento que é saudável, é um probiótico, mas quando começamos a incluir lá dentro aromas e pedaços e açúcar e adoçantes, já deixou de ser um alimento saudável.
E as tâmaras picadas não só dá o sabor doce, dá fibra, como dá minerais e dá vitaminas lá para dentro e antioxidantes. É uma maneira das pessoas se esforçarem a fazer mesmo um consumo do iogurte natural. E nos vegetais, de consumirem mais quantidade e variedade, porque olha, introduzir a beterraba, introduzir os pickles, que é um probiótico importante. Muitas vezes as pessoas precisam do sabor doce para ganharem ali mais vontade de comer aquela salada e variar. Por isso acaba por ser aqui uma maneira de diversificar bastante. Falamos de tâmaras nos últimos programas aqui do Aprender a Comer, neste e no da semana passada, que já encontram no nosso site e também nas plataformas de podcast. Já sabe que se ouvir o Aprender a Comer no Spotify pode responder a uma pergunta que a Mariana Chaves deixa por lá. Desta semana, qual das sugestões que inclui tâmaras gostou mais? Tem uma série de sugestões, foi as que falamos ao longo deste programa. Explicamos como é que devem ser consumidas as tâmaras ao longo do dia. Belas sugestões. Obrigado, Mariana. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada, Nelson.